vez com ele, Pedro Duran, de olho no que acontece na política nacional, de olho no que acontece na política da cidade de São Paulo. Vamos falar mais uma vez, Pedro Duran, sobre a confusão no debate da TV Cultura. Simplesmente o candidato José Luiz da Atena deu uma cadeirada no candidato Pablo Marçal, do PRTB. Pablo Marçal provocava ali o candidato do PSTB. Foi quando então o apresentador pega a cadeira e simplesmente lança a cadeira contra Pablo Marçal. Pablo Marçal foi para o hospital e não só para o hospital, também para a delegacia. É confusão que não se limitou aqui ao estúdio onde aconteceu esse debate, Pedro. É isso, Carol. Foi registrado um boletim de ocorrência pelo Tássio Renan, que é o advogado do Pablo Marçal, que é uma pessoa muito próxima dele, que cuida, inclusive, juridicamente de parte ali da campanha das empresas, das estratégias do Pablo Marçal. E esse boletim de ocorrência, ele foi registrado como injúria, pelo fato de Marçal ter sido xingado pelo da Atena, entre outras coisas, de canalha, e também por lesão corporal. Né? São os dois crimes apontados contra o José Luiz da Atena por parte do advogado do Pablo Marçal. Pablo Marçal saiu do debate voluntariamente. É importante lembrar a cronologia do que aconteceu. Né? Então, tudo começa com a provocação do Pablo Marçal contra o da Atena, falando sobre uma acusação de assédio sexual, que foi arquivada. Teve um processo que foi arquivado, segundo o da Atena, pela Justiça. E isso, segundo da Atena, teria provocado ou ajudado a provocar a morte da sogra dele. E aí, logo depois disso, o Pablo Marçal chama ele de arregão e disse: no último debate você falou que ia me bater, que ia me agredir, veio até aqui, não fez nada, porque de fato o último debate, o da Atena vai até o púlpito dele e para bem ao lado do púlpito dele, fica encarando ele na frente. Aí as pessoas separam, o da Atena volta para o púlpito dele, é advertido e nada acontece. E aí, nessa hora, o que acontece? Trazendo um pouco dos bastidores aqui. O da Atena passa por trás do apresentador, pega a cadeira da Marina Helena, que estava do lado do Pablo Marçal, e quando ele vai ameaçar bater com a cadeira no Pablo Marçal, é essa hora que ele fala assim: vai, e o da Atena vai e bate nele. As pessoas separam, alguns seguranças entram, alguns produtores entram. Eu vi claramente ali o Felipe Sotelo, por exemplo, que é o marqueteiro do da Atena, indo até ele nesse A gente tem até a imagem, que aqui, essa imagem era que a TV Cultura estava transmitindo, isso, certo? Mas temos a imagem... slow motion. O momento então em que o da Atena pega a cadeira e bate nas costas, né? Exatamente. E ali a tentativa é quando é chamado o intervalo, para que a produção e os seguranças entrassem em cena. E aqui é o bastidor, justamente o que o Pedro nos contava. Essa é a cadeira da Marina Helena. Que se assusta, né? Aí vem o Ricardo Nunes tentar segurar, chegam alguns seguranças, são esses de paletó, e também, esse especificamente não, mas e também os produtores aqui, para apartar a briga, para apartar a confusão. Né? Você vê o mediador aqui, o Leão Serva, se aproxima do local e ele começa a falar assim: chega, chega. E o Pablo Marçal está de pé aqui, continua ali em pé. E ele discutindo ainda, né? Discutindo, batendo boca aqui, ó, para você. Ele faz assim, aqui para você. E o da Atena continua chamando ele de canalha, vagabundo. Agora, infelizmente, voltou para essa outra imagem. Mas naquela outra imagem, depois a gente consegue perceber o da Atena sendo abordado pelo marqueteiro dele, que é o Felipe Sotelo, que foi o marqueteiro do Bruno Covas, foi o marqueteiro da Simone Tebet, tem outras campanhas aí, e a equipe dele ali se juntando. E quando o Leão Serva vira para o da Atena e fala assim: da Atena, chega, senta na cadeira e chega. O Pablo Marçal vira e fala assim: chega não, ele tem que ser expulso. Tem que ser expulso do debate. E aí ele é expulso do debate. Você vê que o Pablo Marçal, logo depois da agressão, ele não cai no chão, não vem uma maca. Que é o que a gente consegue perceber na outra imagem, se a gente puder recuperar mais uma vez, que são exatamente os bastidores dessa confusão aí, sim, Pedro. Que é exatamente o que você relatava pra gente. É isso. A Marina Helena se assustando aqui, né? Claramente, com uma cena absurda. Né? E o Ricardo Nunes vai ali tentar segurar o da Atena, e o Pablo Marçal leva a cadeirada e continua aqui de pé, encarando ele e batendo boca com ele, né? Evidentemente não dá para dizer por essa imagem que ele não se machucou, coisa e tal, porque
no calor do momento, às vezes você só sente a dor depois. Mas efetivamente você tem aqui, ó, o Datena sendo acolhido, amparado, retirado ali, né, pelas pessoas que estão próximas, e o Pablo Marçal de pé. Pois bem, isso acontece, o Datena é expulso, sai, fala que não deveria ter feito o que fez, mas também que não se arrepende da agressão. E o Pablo Marçal é retirado, levado para o Hospital Sírio-Libanês, numa ambulância. Nesse momento, a assessoria dele começa a mandar mensagens dizendo absurdo, etc e tal, reclamando inclusive que o candidato agredido tinha sido, que o debate tinha continuado sem o candidato agredido, que na opinião deles isso foi equivocado. E ele é encaminhado para o Sírio-Libanês. Até depois, Carol, um dos médicos é gravado por um assessor do Pablo Marçal, coordenador do programa de Pablo Marçal, dentro do quarto do Sírio-Libanês, o que é algo incomum. Aparentemente não estava sendo gravado, não percebeu que estava sendo gravado, não sei se teve ou não consentimento para essa gravação, mas o médico dá a orientação para ele e diz assim: você teve uma linha de fratura no 6º arco costal, que é uma parte da costela, né? Isso pode ter, inclusive, provocado as dores que você está sentindo. Ele fala da dipirona, o medicamento que ele recebeu, e sugere, eventualmente, entrar com anti-inflamatório e mais exames ali. Depois, a assessoria dele fala que ele estava com o braço enfaixado, imobilizado, e ele continua internado no hospital. A gente sabe que não tem qualquer tipo de perigo essa situação, mas certamente aí deve ter as dores ainda. Temos o boletim de ocorrência para poder mostrar também, Carol, apenas para poder dizer que a gente teve acesso a esse documento que mostra que foram feitas acusações por injúria e também por lesão corporal, né? E aí você tem aqui a narrativa feita pelo Tássio Renan, que é o advogado que representa o Pablo Marçal, dizendo que o candidato do PRTB estava participando do debate da TV Cultura, foi agredido pelo José Luiz Datena, que é o autor, também candidato, e ele conta toda a história do que aconteceu aqui. Efetivamente, a polícia agora vai começar uma investigação, porque tem que fazê-lo, né? Um inquérito foi aberto com base nisso e vai, de fato, poder entender se faz ou não sentido processar o candidato do PSDB por conta dessa acusação de injúria e também de lesão corporal, que é a forma como eles chamam a agressão física quando ela acaba atingindo alguém. Uma das coisas que eu separei para trazer aqui é o relato do José Roberto Maluf, que é o presidente da Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura. E ele traz, Carol, já uma preocupação nos bastidores, antes do debate ser realizado, com a segurança dos candidatos, com a segurança das pessoas que estavam lá. E ele faz uma meia-culpa dizendo que os 30 seguranças escalados talvez realmente não fossem suficientes para poder conter uma situação como essa. Vamos ouvir. Nós tínhamos hoje aqui cerca de 30 seguranças para evitar qualquer tipo de problema. Eu conversei com o nosso pessoal da administração, da produção, especialmente da produção, que fez o projeto todo de cobertura do dia de hoje, dessa noite de hoje, e nós achamos que era suficiente o que nós fizemos. Agora a gente vê que não era suficiente. Talvez tenha que colocar segurança no palco atrás de cada candidato. Olha a que ponto chegamos. Eu comentava aqui com o Pedro Duran, porque essa declaração foi no pós-confusão, pós-agressão. Não tinha plateia nesse debate. Aí você imagina, 30 seguranças não são suficientes para garantir a segurança de um debate onde só tinha os candidatos ali, Pedro. E assim, ninguém é armado, né? Nenhuma... Quer dizer... O debate foi no estúdio, no Teatro B32, né, que fica no Itaim Bibi, aqui na Zona Sul de São Paulo. Não foi realizado no estúdio da TV Cultura, que fica na Zona Oeste. Foi uma opção da própria TV de ter realizado o debate lá. É um espaço muito bonito, aliás, é um espaço vistoso, enfim. E eu fico pensando assim, quando que um teatro... O que justificaria um teatro ter 30 seguranças, né? Certamente nunca na história do teatro eles tiveram tantas pessoas assim para fazer a segurança. E mesmo com 30 seguranças, não foi possível evitar o que aconteceu. Porque eu acho que numa situação como essa, Carol, até mesmo os seguranças não imaginam que pode ter uma agressão desse nível, né? Então, a cadeirada, na verdade, foi na nossa cabeça, né? Foi na cabeça do eleitor. Porque eu, como morador de São Paulo, nasci aqui, vivi a minha vida toda aqui em São Paulo, com exceção de 2 curtos períodos, mas sou apaixonado pela minha cidade, estava dizendo para você que eu gostaria que a gente estivesse dando exemplo para outras cidades. São Paulo tem o 3º ou 4º maior orçamento do país, a cidade de São Paulo. São mais de 100 bilhões de reais
por ano. Tem 11 milhões e meio de habitantes. A Prefeitura de São Paulo tem 300 mil funcionários. É esse tipo de situação que a gente espera ser protagonizada por aqueles que querem ser os chefes, os líderes dessas 300 mil pessoas e desses 11 milhões e meio de moradores. Então, realmente, assim, é uma situação muito triste, muito delicada. Eu acho que as repercussões ainda vão ser muitas. Estou falando aqui com a equipe dos candidatos todos para poder entender quais são os próximos passos. Evidentemente, é possível que você tenha, depois desse boletim de ocorrência, outros desdobramentos. É possível que o candidato possa, que o Pablo Marçal possa recorrer à justiça eleitoral com uma notícia crime, por exemplo. Essa possibilidade existe, não está descartada nesse momento. Tem uma outra possibilidade, que é um processo no âmbito civil, que também pode ser feito, uma ação indenizatória, por exemplo, por parte do Pablo Marçal contra o Datena. Mas, da mesma forma, o Datena também poderia processar o Pablo Marçal por injúria, por calúnia, por difamação, por outro tipo de situação, né?